Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Gostaria de deixar uma palavra que chamou muita atenção a mim, que fica em Gênesis 22. Me chamou muita atenção, meus irmãos, essa palavra que fica sobre o sacrifício do filho de Abraão, Isaque, onde Deus manda Abraão sacrificar o seu filho, Isaque, o seu único filho. Louvado seja Deus. E eu comecei aqui a imaginar, povo abençoado, ouvintes da palavra, que diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que, tendo Deus Abraão, disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E o Senhor disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse-lhe Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo andado, aleluia, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu filho: pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis que aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E eu comecei a meditar, não vou ler muito por conta do tempo, é muito extenso a palavra. Meus queridos irmãos, eu comecei a imaginar Abraão levando o seu único filho Isaque em sacrifício para Jesus, para o nosso Deus que tinha lhe pedido o seu filho. E eu comecei a meditar como foi difícil você ter o único filho na sua velhice, Deus lhe deu, e de repente o Senhor, nosso Deus, pede o seu filho. Aí você vai dizer assim: mas ele poderia ter indagado, ele poderia ter negado e ter dito assim: não, Senhor, eu não vou dar o meu filho porque o Senhor me deu o único filho que eu tenho já na minha velhice. Ele não indagou, ele simplesmente ouviu a voz de Deus e foi oferecer o seu filho em sacrifício. E então eu achei muito lindo essa passagem, né, que fala sobre o sacrifício de Abraão e o seu filho Isaque. Mas só que quando chegou lá, que eu achei interessante, que quando Abraão ia tornar a fazer o sacrifício, quando ele levantou, aleluia, louvado seja Deus, aí diz aqui, estendeu Abraão a sua mão e tornou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Aleluia, louvado seja Deus. Então, povo abençoado de Deus, que palavra forte. Muitas das vezes o Senhor, Ele nos prova em uma situação que você fica sem entender, né? Às vezes você não quer se desfazer de algo, às vezes você está numa zona de conforto, não quer sair, não quer obedecer à voz de Deus. Muitas das vezes o Senhor fala e a gente continua ali naquele ambiente, não quer dar ouvido. Passamos por processos, passamos por situações difíceis por conta de não obedecer à voz de Deus. Deus muitas das vezes quer nos provar para ver a nossa fé, a nossa perseverança, né? E ele se alegrou porque Abraão, ele não negou o nome do Senhor, e ele disse aqui, e ele falou mais assim, e Deus disse assim: e não me negaste o teu filho, o teu único, porque ele sabia que era o único filho que ele tinha e foi o único filho que Deus tinha dado para ele.
Mas mesmo assim o Senhor pediu para ver a fé daquele homem. E eu achei lindo porque ele obedeceu direitinho, mas no momento que ele foi fazer o sacrifício, Deus enviou um anjo que gritou lá dos céus dizendo: não faça tal coisa, né? Porque Deus já tinha visto a fé daquele homem. Porque ele disse que Deus ia prover, e Deus proveu. E que eu achei lindo que de repente aparece um cordeiro que Deus manda naquele momento para ser sacrificado no lugar do filho de Abraão, que seria Isaque. Então, minha gente, é muito difícil, mas o Senhor nos prova. Ele quer ver a nossa perseverança, nossa fé, até onde nós suportamos. Às vezes a gente tem apego a tanta coisa, mas muitas das vezes nós não podemos estar apegados a nada, porque a única coisa que a gente tem que estar apegado é o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Pai Todo-Poderoso, é o nosso tudo. Se Ele dá, é dele. Ele é como eu escutei uma vez, é emprestado para a gente cuidar. Nossos filhos é emprestado, a gente vai cuidar, vai zelar, Deus vai dar sabedoria e tudo. Mas nossos filhos é do Senhor. Aquilo que Ele deu para mim, para você, pertence a Deus também. Ele deu para a gente cuidar, se é o que for, tipo, se for um bem material, e se for um filho, se for uma esposa, se for algo espiritual, tudo é Ele que dá, tudo vem do Senhor, nada é nosso, né? Então achei lindo essa palavra. Então pense direitinho, muitas das vezes, em que você está apegado, se você teme, o Senhor, Ele está cuidando de tudo. No momento certo, Ele vai te dar a direção certa. Ele vai fazer com que você entenda que você poderia, como é que eu posso falar? Recusar, né? Ele poderia recusar. Abraão poderia ter recusado: não, Senhor, não vou. E ali ele ia negar o nome do Senhor, ele ia negar a vontade de Deus na vida dele. Mas Deus, Ele não queria fazer mal, Ele só quis provar a fé daquele homem. E não é diferente da nossa vida. Vai ter momentos que nós vamos ser provados por um ente querido, por uma coisa que você mais gosta, né? E a gente vai ter que renunciar a tudo. Mas não negamos o nome do Senhor. Nunca eu e você vai negar o nome dEle. Nunca, por nada, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso refúgio, Ele é quem cuida de nós. Tudo pertence a Ele, todas as coisas são dEle e para Ele. Então, nesse momento, eu agradeço a Deus por esta palavra. Querido Deus, amado Pai, eu te louvo, Senhor, por esta palavra. Eu não sei bem, Jesus, expressar, né? Mas o que eu pude falar, eu tenho certeza que os ouvintes vão entender, Senhor, esta mensagem. Pai querido e amado, eu te louvo, te agradeço, meu Deus, por esta palavra. Meu Deus, abençoa, Senhor, onde quer que essa mensagem vá, meu Deus, abençoa. Que o Senhor venha, meu Deus, falar com o teu povo. Que o sacrifício, Pai, não é em vão. Que tudo que nós façamos, que tudo que nós fizemos, o Senhor está no controle. O Senhor não vai nos deixar envergonhado. O Senhor não vai deixar a gente abandonado. O Senhor vai dar. No momento certo, o Senhor vai chegar, Senhor. Como o Senhor chegou naquela hora, Pai, e deu um livramento àquele filho querido. Mas ele ia sacrificar ele em teu nome, Senhor. Mas o Senhor chegou e disse: não faça isso, porque tu já provaste que tu és obediente. Vamos ser obedientes a esse Deus maravilhoso. Vamos cuidar da nossa vida, daquilo que Ele nos entregou, e vamos honrar o nosso Deus. Amém, meus queridos? Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe. E amém, em nome de Jesus. Fica na paz.